Podia falar, meu querido Regis. Marcos, dia triste, Marcos. A gente recebe essa notícia realmente de uma forma inacreditável, né? Inacreditável. A gente está ainda muito assim, sem saber o que dizer, porque é muito doloroso. Um amigo, um colega de trabalho que se tornou um amigo e aí de repente a gente recebe a notícia, assim, realmente é muito triste, é muito triste. Você sabe, você trabalhou junto também, um amigo seu também, então é muito triste. A gente está aguardando maiores detalhes, maiores informações, né? Infelizmente, essa notícia é triste hoje aí, Marcos. Muito bem, aqui são as informações, aqui é a casa que Antônio Carlos morava, foi encontrado em casa, né, morto em casa. A gente também está aqui com a Eliene Sampaio, aqui, nossa querida Eliene, que trabalhou muito tempo na rádio também, na Rádio Clube, na Rádio Ondeal, né, Eliene? Oi, Marquinho. Eu acho que tá todo mundo assim muito triste, né? Pegou a gente de surpresa. A gente convive tanto com as pessoas que passa a fazer parte não só de amizade, né? Passa a fazer parte da nossa família. E Toninho, Tontonca, né? Tantos apelidos que a gente deu, né, Reginho? Era uma pessoa muito querida para todo mundo. E pegou a gente de surpresa, e eu acho que está todo mundo assim, sem entender ainda o que aconteceu, mas todo mundo muito triste com o ocorrido. E aí agora a gente, né, pedir a Deus que conforte os filhos, a família, os amigos. É triste demais. Perder alguém que a gente gosta, pessoas amigas, sempre muito triste. A morte realmente ninguém está preparado, né, para a morte. Obrigado, Eliane. É realmente um momento de muita dor, né? Antônio Carlos morava aqui nessa casa, conviveu com a gente por muito tempo, como disse a Eliene. E está aqui um momento onde os familiares, os filhos também estão aqui encontrando com ele. A gente vê aí, né, grande irmão? A gente está vendo mais um passamento aqui essa tarde. Pois é, Marcos. É muito triste, né? Pega todo mundo de surpresa. Como o Enio falou, a gente nunca está preparado para a morte, mas é confortar a família agora e tomar as providências que tem que ser tomadas. Muito bem, olha só. Está aqui, o pessoal do SAMU que chegou aqui nesse momento, está aqui dentro da casa, né? O Antônio Carlos verificando também. E a casa estava fechada, que as informações que chegaram aqui no nosso departamento de jornalismo, né? Que a casa dele estava fechada. Enquanto isso, estou aqui também com nossa querida amiga, que conhece também, trabalhou com o Antônio Carlos por muito tempo, né? Pois Na Rádio Ondeal. Na Rádio Ondeal. Ele esteve sexta-feira lá, como se já tivesse despedido. Sexta-feira teve lá? Todo arrumado lá, como se estivesse despedindo da gente. E agora a gente recebe essa notícia tão triste, né, desse colega, amigo da gente, que era uma pessoa assim muito boa, que quando a gente precisava dele, ele nunca dizia um não. E é muito triste, a gente só deseja um conforto para os filhos, a família e os amigos. Muito triste, estamos todos tristes. Foi assim um susto muito grande, a notícia muito triste que recebemos hoje. Ele chegou lá na sexta-feira no Daiane, o que ele falou? Não falou nada, chegou lá todo feliz, todo arrumado e ainda participou do programa à tarde com a Anne, como se estivesse sendo a despedida dele. E a gente está muito triste e é muito triste essa notícia que recebemos por esse amigo. Marco, um abraço para você, para todos que acompanham a sua audiência. As informações que a gente tem são as seguintes. Antônio Carlos chegou em casa ontem, já perto do final da tarde. Entrou em casa e um vizinho, depois de algum tempo, percebeu que ele deixou a moto num local que não era de costume e veio aqui para falar com ele, né? Para ver se ele estava em casa para tirar a moto. O vizinho percebeu através de uma janela que Antônio Carlos estava deitado, então não quis incomodar, não chamou. E assim permaneceu até o dia de hoje, até o início da manhã de hoje. Mais cedo, o vizinho percebeu novamente que estava do mesmo jeito, a janela, veio aqui, já no meio da manhã, e viu que o Antônio Carlos ainda estava deitado, algo que não era de costume, porque Antônio Carlos a gente conhece de perto, você conhece, e acordava muito cedo. Isso. Né? Então, como não era o costume dele ficar deitado, dormindo até tarde, o vizinho chamou, não respondeu, ele providenciou avisar a um dos seus filhos que veio aqui e abriu a porta, e infelizmente encontrou ele já sem vida. São as informações que a gente tem. E
Ele já vinha passando por alguns problemas de saúde, é verdade. Estava até fazendo um tratamento médico, estava para voltar ao médico. O que se sabe é que ele estava com um câncer na região do abdômen, né? Mas que estava sendo tratado, estava controlado de certa forma. E estava para voltar para o médico, inclusive, né? Mas, infelizmente, essa noite, essa madrugada de domingo para hoje, para segunda-feira, ele sucumbiu, né, ao problema e não resistiu. E acabou falecendo, provavelmente, enquanto dormia. O que você pode falar desse amigo nosso, repórter, que trabalhou colado com a gente por várias vezes? Marcos, o que é que eu posso falar de Antônio Carlos, né? Grande profissional, um dos melhores repórteres policiais do rádio brasileiro, que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto com ele, assim como você também. Um cara que prezava pela boa informação, pela informação ética correta, como apresentador de programa também. Não devia nada a ninguém, fazia o seu trabalho muito bem, muito comprometido com o seu trabalho, pontual, sempre na busca da boa informação, um bom relacionamento no meio policial, no tocante à apuração de informações dentro do que era permitido, muito bem relacionado com muita gente, e todos que foram entrevistados por ele, a grande maioria sempre falavam muito bem. E no nosso meio, inquestionável, né? Um cara que chegava junto, que estava ali, um batalhador, um lutador. Se ria muito, né? Se divertia muito. A gente se divertia muito, um cara que tinha um coração muito grande, muito solidário com todos nós. Sabia reconhecer, tinha humildade, sabia reconhecer quando errava, quando acertava também. Então, a gente fica assim, sem ter muito o que dizer. Só preservar as boas lembranças, não é? E externar nossa solidariedade para você como companheiro de trabalho, que foi companheiro de trabalho dele também por muito tempo, e para toda a família, os nossos sentimentos, e pedir ao Pai que o coloque num bom lugar. Eu estou aqui, a gente conversando com vários colegas, pessoas que vieram, e a rádio nesse momento se congratula aqui, o rádio, a imprensa como um todo se congratula aqui, né, Itajaí? É verdade, todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar junto com ele, e até que não trabalharam, mas que conheciam o trabalho dele, muita gente com certeza nesse momento está sentindo essa perda, né? Está triste. Ao pessoal aqui da região da Feira Livre, que ele era muito querido, muito conhecido, eu brincava com ele até dizer que ele era o prefeito, o delegado da Feira Livre, com certeza já deve estar também aí bastante triste, bastante consternado, porque Antônio Carlos era uma figura do dia a dia aqui da Praça Duque de Caxias, principalmente da área da Feira Livre. Tinha muitos amigos lá, o pessoal gostava muito dele, e a gente só lamenta, e vida que segue, não é? Que Deus o coloque no bom lugar. Muito bom. Algumas pessoas estão perguntando aqui sobre o corpo, o SAMU está aí, mas o pessoal disse que o SAMU só veio aqui dar uma verificada, mas o corpo já foi encontrado morto. Já foi encontrado sem vida por um dos seus filhos, né, no meio da manhã de hoje. Inclusive o filho que o encontrou era o único que tinha a chave para abrir a varanda, a casa, né, para que convivia mais perto dele aqui. Mas ele já foi encontrado sem vida. Provavelmente deve ter falecido durante o sono, porque eu vi o Antônio Carlos agora há pouco, o seu corpo, e ele está do jeito como se a pessoa tivesse deitado para dormir realmente, e acabou falecendo durante o sono. Dormiu, pode ter sido mal súbito na hora, né? Isso, pode ter passado mal durante a noite, até dormindo, não percebeu, porque assim, eu vi que o corpo dele não tem sinais assim de uma figura que estava em desespero, estava deitado naturalmente, de uma forma natural, deitado de lado, né, numa posição de sono mesmo, e espero que não tenha sofrido, né, para não tenha passado uma agonia, e ao que parece isso não aconteceu. Muito obrigado, Itajaí. Nós é que agradecemos, Marco, pela sua solidariedade. Sei que você gostava muito dele também. E é isso, né? Só agradecer a todas as mensagens aí, a toda a solidariedade de todos que já chegaram para a nossa emissora. E desejar aos familiares também muita força nesse momento tão difícil para todos nós. Olha, o Chico veio aqui também se solidarizar, viu aí, né? Parece que ele está conversando com o Itajaí, uma morte súbita, né, Chico? Acabou morrendo aqui dormindo, né? Com certeza, lamentável, né? Antônio Carlos tinha uma vivência, conhecia bastante, nem só lá na Câmara quando estava com o presidente, mas da zona rural. E nós entramos aí, realmente, o SAMU teve. Aí eu liguei para a Secretaria de Saúde, o PSF ali da Marieta Manso, para atestar o óbito.
É lamentável, né? A gente sabe que é um pai de família, um lutador, mas faz parte da vida, é o caminho de todos nós. É importante que ele deixe um legado muito grande com todo mundo, nossos amigos, e que Deus possa acolher a eternidade. A gente vê muita tristeza no meio da comunicação, mas isso faz parte da nossa vida, da vida do ser humano. Que Deus o tenha, conforte a família e que ele vá descansar na eternidade. Muito bem, você chegou a ver o corpo, estava como se fosse um momento de, como diz Itajaí, né? Um momento de tranquilidade, de sono mesmo, né? Parece que estava dormindo, num gesto, o perfil não viu nada de aflição na cama. Parece que deitou mesmo e ali mesmo apagou. A gente não percebeu nenhuma agitação assim que ele teve, né? Nenhuma revolta, né? Tranquilo, sereno e parecia que estava dormindo e ali mesmo se apagou. A gente não sabe dizer que foi assim, mas o que deixa a gente não ver a posição que ficou o corpo. Muito bom. Aqui também Leozinho, vem cá, Leozinho, falar comigo aqui. Leozinho está aqui também, né? E aí, Leozinho? Toda a imprensa aqui, no momento aqui de pedir força a Deus para confortar todos nós aqui, né? Marcão, acho que você, mais que eu, tinha uma relação com o Antônio Carlos, né? Reconhecia tem mais tempo de carreira que eu e eu cresci tendo vocês como referência, né? Você, meu pai, Antônio Carlos, todos juntos ali, né? Talvez em uma mesma escola. E Antônio Carlos era aquele cara que era referência para mim, sabe? Quando eu recebi a informação, ele estava em casa e aí um colega que não falava comigo há mais ou menos 2 anos e meio me ligou. Eu até atendi brincando, disse, rapaz, quem é vivo sempre aparece. Eu disse, velho, me desculpe, mas eu estou aparecendo com a notícia não muito boa. Eu moro perto do seu colega Antônio Carlos, passei por ele e ele, passei pela casa, né? Tem muita gente lá e ele parece que morreu. Aí imediatamente liguei para alguns colegas da IA, perguntei se sabiam, nossos colegas não sabiam ainda. Foi quando chamei o Itajaí para vir até aqui. Aí vim junto com o Itajaí, trouxe NASA também, que tinha uma relação muito próxima com todos nós. NASA, você trabalhou lá, é uma mãe pra gente. NASA está aqui que não para. É uma mãe pra gente, né? E pra mim eu digo que é uma avó, né? Mas pra vocês aí, é uma mãe. E muito consternada também com a situação. A gente chegou aqui, conversei com alguns vizinhos, né? Vizinhos me relataram que desde ontem à noite eles já não respondiam. A moto está do lado de fora, o que não é comum, ele geralmente guarda a moto lá de dentro. Aí essa vizinha, desconfiando, falou com outra vizinha que decidiu entrar e mexeu ali na janela quando avistou Antônio Carlos deitado sobre a cama e sem aparentes sinais vitais. Foi quando ela informou os filhos. O SAMU acabou de chegar, constatou o óbito, nada passou aí agora que está indo lá no setor da prefeitura, né, que é responsável após o óbito ser confirmado pelo SAMU. E assim, é um sentimento de comoção, né? Eu tô aqui há pouco tempo, a notícia ainda é nova, mas todo mundo ligando e preocupado com o Antônio Carlos, triste, né, com a notícia. A gente, eu digo, você também deve ter percebido, sempre que eu conhecia um delegado, alguém do mundo policial, sempre falava de Antônio Carlos. Ele, além de ter fontes, ele tinha amigos, né Marcos? Também na Feira Livre, onde ele andava sempre, o tempo todo. O pessoal sempre perguntava. Quando ele saiu do rádio, todo mundo perguntando por ele. Era uma pessoa muito querida, assim, sabe? Além de... Não lembro de desafetos de Antônio Carlos, né? Quem teve qualquer tipo de situação com ele ponderava, né? Porque via que era uma pessoa de melhor coração possível. E é uma perda que até então a gente ainda não tem noção. Eu ainda estou aqui, sabe, sem essa noção exata disso, mas percebendo que é uma perda muito grande pra gente. Né? Muito obrigado. Mas com certeza que já é uma perda muito grande, né? Mas ainda tomando a real dimensão do que aconteceu. Muito obrigado, viu, Leozinho? Um abraço para você e pro seu pai aí também. Para todos nós, para você também, que trabalhou com ele, né? A família está aqui, os filhos estão aqui, a gente agora é aguardar os trâmites. Médica aqui, a doutora, nome? Sou Bárbara. Doutora Bárbara, o que a senhora pode falar do que foi encontrado Antônio Carlos dos Santos, que foi de 59 anos de idade, né? Então, infelizmente, como passei aqui para um colega, encontramos um paciente já sem sinais vitais. Né? Nós, a equipe do SAMU, a gente vem na expectativa de tentar fazer a diferença, né? De tentar, né, fazer todo o possível em prol da vida, mas nesse caso, infelizmente, não foi possível. Né? Possivelmente já foi uma morte há algumas horas, né? Pelos sinais que a gente já encontrou aqui.
né? Como falei, é um paciente, como a gente conversou com a família, né? Essas informações são todas passadas para a família. É um paciente que já tinha algumas comorbidades associadas que favorecem a existência de doenças cardiovasculares, que possivelmente foi a causa do óbito, certo? Mas, todavia, né? Contudo, entretanto, se a família quiser investigar de fato a causa da morte, eles vão precisar investigar de outras formas, certo? Tá bem. A gente quer agradecer a senhora agora, e tudo indica também que ele foi, a senhora disse, algumas horas, foi encontrado dormindo, tem algumas horas da morte então dele. Sim, nós já encontramos o paciente sem sinais vitais, né? Já com sinais de um óbito já há algumas horas, há mais de 2 horas, por exemplo. Ou seja, ele morreu dormindo. A gente não sabe se acordou dormindo, né? Se ontem à noite ele já dormiu teve um mal súbito na madrugada. São perguntas que a gente não tem certeza para confirmar, certo? Muito obrigado, viu, doutora? Por nada. Aqui também conversar com o Gildásio sobre o passamento de Antônio Carlos. Olha, é um momento muito difícil para todos nós. Antônio Carlos, que trabalhou comigo, trabalhou em várias das 3 emissoras de rádio de Santo Antônio de Jesus, o melhor repórter policial que nós tivemos, né? E nos deixa todos nós abalados. A verdade é essa, né? É um momento muito difícil para todos nós. Obrigado, Gil. Está aqui também a fala. Conversar com o filho dele, né, que está aqui também. O filho de Antônio Carlos aqui dá uma palavrinha com a gente também. Um momento de dor. Seu pai aqui que foi encontrado morto. Tudo indica, a médica estava dizendo que ele foi encontrado dormindo aqui, né? Dormiu e faleceu. Pelo que tudo indica, segundo o vizinho que relatou, né, que me procurou na hora em que eu trabalhava, ele falou que aparentemente ele chegou ontem à tarde, de manhã estava tudo ok, fez comida, o vizinho escutou, né, ele de manhã, né? E aí saiu à tarde de moto e quando ele voltou, o vizinho achou a moto dele muito mais aqui no meio da rua. Nisso colocou uma pra cá, não chamou ele porque ele viu que a porta ali, a janela do quarto estava aberta, então não quis incomodar, colocou a moto mais encostada. E aí quando foi hoje de manhã e hoje até à tarde, ele chamou, viu que estava na mesma posição que estava mais cedo, desde ontem. E nisso ele já achou estranho e foi me procurar para eu vim, a gente foi em casa, peguei a chave. E aí eu já imaginava, infelizmente, pelo problema de saúde que ele havia passando. Qual era o problema de saúde? Ele sofreu de diabetes e outros que assim, ele ocultava mais, né? Não gostava muito de relatar, ele não gostava dessa palavra, nem da palavra doença, né? Então, infelizmente, é até uma forma ignorante de deixar de se cuidar, né? Ele estava sozinho, vivendo sozinho, morando sozinho? Eu já saí daqui há faz mais ou menos 1 ano, então, mas sempre eu vim aqui sábado, inclusive, falar com ele, conversei, de manhã ele mandou mensagem, e aí ontem, infelizmente, não tive como vir aqui, estava trabalhando, e quando foi hoje, recebi essa triste notícia aqui, né? Infelizmente, por um lado, a gente já meio que esperava, né? Não esperava assim, a gente nunca espera, mas pelo que a gente já conversou, meu irmão já tentou conversar para ele procurar um melhor tratamento, mas infelizmente, segundo ele não queria que assim, a gente ficasse no pé dele, como se fosse uma criança, né? Quando fosse a hora que ele precisar, ou se fosse para ele ser levado por Deus, ele ia levar e é isso aí. A última conversa que você teve com seu pai? Foi sábado, né? Ele mandou mensagem, mandou até um vídeo, né? O gatinho que ele tinha aqui comendo. E aí, até brincando, né? Falando que o gato deixava com fome e tal. E quando foi de tarde, na hora do almoço, eu vim aqui. Ele estava aqui em casa, eu falei com ele. Ele falou que ele ia ter na feira, como de costume, todo sábado ele ia na feira, fazer sua feira. E até então não me relatou nenhum problema que estava passando, perguntei se ele estava bem. Dia dos Pais também vim aqui, entreguei um presente para ele, fiz até um vídeo, ele estava... Assim, eu como filho já sentia que algo não estava bem, né? Pelo jeito de ele falar, de andar, também mais de 1 ano, ele lutando contra o problema de saúde dele, mais ocultando do que se ajudando, né? Por vergonha, por medo, não contava para todo mundo. Eu e meus irmãos já pressionou ele para ser mais aberto com a gente, mas infelizmente... Sua relação com seu pai, como é que era? Era bem, até um tempo saí da casa dele, né, com forma de realmente ver minha vida, porém, infelizmente,
eu sempre vim aqui, né? Eu moro até perto, nunca deixei de estar perto dele para cuidar dele, né? Principalmente pelas limitações que ele tinha. Então, nunca deixei de realmente prestar atenção. Se qualquer coisa eu mandava para meus irmãos, falava, ó, pai, tá tendo isso, tá comprando isso. Chamava a atenção dele para cuidar melhor da vida dele. Recentemente eu comprei um airfryer, né? Eu com meus irmãos, para ver se melhorava a saúde dele, né? Para não comer besteira, né? Mas infelizmente é aquilo, né? São quantos filhos? 3. Eu, meu irmão, tem outro que tá chegando de viagem, tá chegando daqui a pouco. Pelo que a gente percebeu, né, ele não teve assim nenhum tipo de agonia ao falecer, porque a cama aparentemente arrumada do jeito que ele deitou para dormir. Aparentemente, assim, ele deve ter sentido a dor enquanto estava fora, veio para casa e deve ter deitado na cama com forma de aliviar, não sei se ele tomou alguma coisa, imagino que não. A dor deve ter sido forte. E aí também não mandou nenhuma mensagem, nem pra mim, nem pro meu irmão, nem pra ninguém. E deve estar só sentido que seria a hora dele. Quem percebeu que ele não saiu de casa hoje pela manhã e avisou a você? O vizinho aqui do lado, ele até agradeço muito, né, por ele ter ido me chamar, porque ontem, como falei, né, ele chegou, deixou a moto no meio da rua, ele botou pro lado e viu que a cabeça dele estava da mesma forma ali, deitado, desde mais de um dia. E geralmente ele sempre acorda de manhã cedo, né, para ligar o rádio, sempre tá antenado, como sempre. Todo dia ele sempre ligou o rádio de manhã cedo, sempre ia dormir, escutando matérias, aquilo, né, de costume, fazendo o que ele sempre amou, né, e infelizmente foi o pessoal, o vizinho. Ele estava com quantos anos? 59. 59. Deus conforte você, conforte sua família, mas seu pai deixou um legado de amor, de competência à profissão, um dos melhores repórteres policiais, um exemplo para todos nós. A imprensa aqui está toda consternada nesse momento, sentindo muita dor pela perda de um grande amigo, de um grande profissional. Com certeza, é uma grande perca, né, imensurável. Quem conhece sabe, né, como ele era, daquela forma dele irritante, o jeito, né, aquele baixinho estourado que quem conhecia tinha até medo de chegar perto, né, mas que infelizmente dentro dele estava ali uma mágoa, uma tristeza, algo que ele não queria passar para ninguém, né, deixar mais, no caso, escondido. Mas que infelizmente... Talvez para deixar vocês mais tranquilos, mas vocês sabiam que... tranquilo a gente nunca ficou, na verdade, né? Ainda mais a gente que é filho, ficar tranquilo com o Antônio Carlos nunca foi fácil não, sabe? Deus conforte vocês, grandemente. Com certeza. Seu nome é? Ítalo. Ítalo de quê? Ítalo dos Santos também? Ítalo Araújo dos Santos. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Ítalo. Ao vivo aqui também com o Ítalo, né? O pessoal está aqui também da Rádio Clube, também está aqui presente. Deixa eu conversar com o Lelis aqui, né? Lelis conhecia também o Antônio Carlos, bater um papo com o Lelinho. E aí, Lelinho, o que você pode falar também? Um momento de tristeza, né? Uma expectativa muito grande por parte de toda a turma de jornalismo, já que nós somos uma turma unida. E a gente fica triste com um episódio desse nível com o nosso companheiro Antônio Carlos, grande profissional. Há pouco instante Gildágio estava falando que ele está deixando um grande legado, um grande exemplo de vida, um grande exemplo de profissionalismo na área do rádio. E nós ficamos muito tristes pedindo a Deus que receba de braços abertos a sua alma. Né? Ok. Obrigado, Lelis. Aqui também a Nazaré que é uma mãezona aqui, né? Que cuida de pessoas. Deixa eu falar com o Leonardo. Vem cá, Leonardo. Trabalha também na rádio Andaiá, Léo, sobre o Antônio Carlos aqui. Boa tarde, Marcos. Muito triste esse momento, né? Perdemos um grande amigo, uma pessoa alegre, uma pessoa muito boa. E aí a gente está nesse momento aqui muito triste. Que Deus possa abençoar a família e cuidar dos filhos dele, né? Muito bom, Léo. Muito bom. Tá aqui também a Nazaré, também está aí cuidando dessa parte também de velório. Estou aqui também com o pessoal do Andaiá que veio. E a gente está aqui, é um momento de consternação. Nosso querido Paulo também aqui, meu querido amigo Paulo Sérgio, o que você pode falar, Paulo? Marcão, lamentável, né? A situação. Antônio Carlos, um grande repórter, um grande amigo nosso. Ele já conhece desde 2001.
e de repente acontece uma situação como essa e a gente só tem a lamentar também, mas a gente tem que dar graças a Deus pelo momento que ele vivenciou também ao longo da vida, né? Das coisas boas. A gente tem que lembrar de Antônio Carlos das coisas boas, daquilo que da amizade, né? Da situação, não desse momento aqui que a gente está aqui, né? Na rua, na residência, e conforme você já relatou o fato aí, a polícia esteve aqui, o SAMU já esteve aqui, levantamento cadavérico também. Agora há pouco chegou a ex-mulher dele, né? A Maria, que tem um filho com ele, que o Ítalo, que estava dando entrevista agora há pouco, e a gente sente essa perda do nosso amigo Antônio Carlos, que nesse momento ele não estava no rádio, né? Estava até afastado das atividades do rádio. Falou comigo semana passada, né, de uma reportagem também para vincular a própria rádio, né, e a gente recebe com muito pesar esta notícia do passamento de Antônio Carlos, né? E lamentar também, Marco, que Deus venha confortar, claro, todos nós também, principalmente a família, que é quem está mais próximo, né, nessa situação também, os colegas, os amigos de profissão em nossa cidade. Muito obrigado, Paulo. Está aqui. A gente quer agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo aqui direto da residência Antônio Carlos, na Sotebarros. Ele que faleceu, Antônio Carlos dos Santos, que faleceu aos 59 anos de idade, aqui dormindo em sua residência aqui na Sotebarros. A gente pede a Deus que possa confortar todos nós nesse momento de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, pelo passamento desse colega que deixou a sua marca indelével aqui no rádio, na imprensa de Santo Antônio de Jesus, quiçá da Bahia, através das suas reportagens, principalmente como repórter policial que foi de grande valia aqui em nossa cidade. Aqui Marcos Augusto, através do Voz da Bahia, você fica muito bem informado. Que Deus conforte a todos.